bem-vindos. A gente está aqui começando o 8º Neurocast. Eu sou Ana Carla Abrão, sou vice-presidente de novos negócios da B3 e, para mim, é uma grande oportunidade, uma alegria poder ser a host da vez aqui no Neurocast, nosso podcast feito pela Neurotech em parceria com a B3. Hoje a gente tem o privilégio de receber a Renata Watanabe, diretora de risco da DM. Renata é uma pessoa movida pela paixão às pessoas, tem desbravado novos caminhos no setor de crédito e de risco, ao mesmo tempo que equilibra aí o seu papel de mãe. Como é que você equilibra essas duas missões? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da Neurotech, da B3, é uma honra estar aqui e poder falar de temas tão importantes, né? Um dos fatores que facilita o equilíbrio entre o papel profissional e pessoal é que eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar, né? Eu nunca pensei em deixar de trabalhar para exercer exclusivamente a maternidade. Então, desde 4 meses, a minha filha ela vai para a escolinha, né? Porque eu entendo que para eu ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa profissional, pessoa, filha. Então, é um equilíbrio de papéis, né? Coisas que me ajudam a equilibrar os dois pratinhos. Rede de apoio, né? Então, ter uma rede de apoio em que eu consiga confiar. E não é só família, né? Minha família com certeza me ajuda. Eu sou divorciada e o pai da minha filha também me ajuda muito. A escola ajuda, então eu saber que eu posso deixar minha filha com pessoas que eu confio e que ela vai estar bem cuidada, facilita para que eu consiga me dedicar, né, ao meu trabalho também. E é claro que tudo precisa ser equilibrado, né? Apesar de eu ser apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pelo meu trabalho, eu entendo que eu preciso trabalhar nos horários de trabalho para que quando à noite eu vou buscar minha filha, eu tenha tempo com ela também, né? Então é importante ter tempo de qualidade com ela, porque o tempo passa. E a infância dela, ela não vai voltar atrás, né? Então, eu preciso estar para ela também e realizada. Verdade. Você sabe que eu sempre digo que ser mãe e profissional, ainda mais, né, no mercado financeiro, que demanda muitas horas, muita capacidade de lidar com pressão, eu digo que é sempre uma arte em que a gente tem que equilibrar vários pratos, a gente tem que colocar muitos palitinhos, eu digo que é colocar 12 palitinhos numa caixinha que só cabem 6. A gente consegue botar uns 10, mas volta e meia 2 ficam de fora e a gente tem que ir equilibrando quais são esses 2 que vão ficar de fora. Mas eu concordo com você que é sempre uma questão de equilíbrio e de rede de apoio, pessoas, família, que estão ali junto com a gente e trilhando essa jornada. E tem um outro ponto que também ajuda bastante. A gente trabalhar em empresas que reconhecem, né, que a gente também tem um lado pessoal e que o equilíbrio é importante. Então, eu trabalho na DM e a gente é muito reconhecido e não tem retaliação caso a gente precise sair mais cedo. Vou contar um episódio, né, que eu estava numa reunião de diretoria e toda terça e quinta eu busco minha filha na escola. E a reunião já era 5h30, a reunião estava longe de terminar e eu ouvi de um diretor: olha, Renata, pode ir porque você precisa pegar sua filha na escola, né? Quando a gente escuta algo desse tipo, vindo de uma mulher, de uma mãe, ela sabe o que a gente está vivendo, né? Sim. Mas vir de um homem, isso foi para mim, eu me senti reconhecida como mãe, né? E isso para mim é importante. Não, com certeza. Eu digo, né, eu tenho mais idade, né? E eu digo que, felizmente, o mundo corporativo, ele evoluiu muito. E trabalhar em empresas assim, eu estou aqui na B3, né, Neurotech, Neo, e são empresas que a gente vê que é por isso que a gente consegue ter lideranças femininas que estão exercendo esse papel, né, com brilhantismo, porque a sociedade evoluiu, as empresas evoluíram e percebem que justamente esse equilíbrio é importante, mas para que haja esse equilíbrio também tem que haver um ambiente que propicia que a gente possa exercer os nossos papéis como profissional e como mãe da melhor forma possível. Exatamente. E vamos falar sobre, né, vantagens justamente da gente ter mulheres na liderança em empresas, né, de todos os setores, mas, claro, no setor financeiro, que é um setor que provê crédito, provê oportunidade para as outras pessoas. Como é que você vê a importância de ser mulher, de ter lideranças femininas nesse segmento, que é um segmento originalmente muito masculino, mas que lida muito com a vida das pessoas? Eu acredito muito na diversidade,
né? Então, da mesma forma que ter homens na liderança é importante, a mulher ela traz uma visão diferente, né? A mulher ela tem mais sensibilidade, ela consegue saber se seus colaboradores estão bem ou não e como ela consegue apoiar. Ela tem uma escuta muito boa, então isso garante que as decisões elas são tomadas de uma forma mais assertiva e de uma forma mais inclusiva. E a diversidade não só de gênero é importante, qualquer diversidade é importante, né? Seja etária, seja regional. Eu acho que ter opiniões diversas numa mesa para uma tomada de decisão é super importante, super relevante. Eu sempre digo que a diversidade traz uma riqueza de visões, de opiniões, e as decisões, elas, claro, vão ser melhores se você tem essa capacidade de ter pessoas diversas dando opiniões sob ângulos e a partir de trajetórias que são distintas, né? Então, é muito complementar. Isso. E no mercado de crédito, a ADM ela trabalha com crédito para o público DIE. E a gente fala de inclusão financeira, né? Mas acho que a gente tem que falar de inclusão não só financeira, inclusão de diversidade, e não só para os clientes, mas também para os colaboradores que trabalham com a gente. Com certeza. E como é que você diria, né? Como é que você encorajaria outras mulheres para virem para o mercado de crédito? Quais seriam, né, qual é o seu pitch, né, inclusive de engajamento dos seus colaboradores, de recrutamento e seleção? Eu vou separar essa resposta em duas partes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a maternidade, porque eu acredito que quando uma mulher ela vira mãe, ela traz uma força que ela não sabia que ela tinha, né? Porque quando nasce uma mãe, nasce uma professora, nasce uma médica, nasce uma psicóloga, nasce uma educadora. E a gente não está acostumada a lidar com esses papéis, mas a gente vai lá e faz. Porque precisa ser feito, né? Tem uma vida dependendo da gente. E quando a gente traz isso para o mercado de trabalho ou para qualquer outro aspecto da nossa vida, a gente se sente muito mais capaz de lidar com os desafios do dia a dia. Então, para responder a sua pergunta específica do mercado de crédito, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Porque eu estou no mercado de crédito, mas não faz muito tempo, né? Então, eu tenho uma formação muito diferente. Eu sou biomédica de formação, então eu trabalhei fazendo pesquisa, eu trabalhei em laboratório, eu passei pelas áreas de comercial, marketing, indústria, varejo, e eu estou no mercado de crédito desde que eu entrei na ADM, 6 anos, né? E nunca foi para mim um impeditivo de tentar algo novo. Porque ao invés da gente se perguntar, será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue fazer uma transição de carreira? Será que a gente consegue entrar no mercado de crédito, que é um mercado mais masculino ainda? Por que a gente não se pergunta, por que eu não conseguiria? Né? Se eu sou capaz de lidar com tantos desafios do dia a dia, por que não o desafio profissional? Então, é claro que precisa de preparo, é claro que precisa de estudo, mas tudo é possível. Excelente, excelente fala, Renata, porque eu acho que é isso mesmo. E acho que, talvez, né, até por um viés, por sermos mulheres, sermos mães, mas eu acho que isso é muito característico mesmo das mulheres, né, de abraçar novos desafios, de entender que aquilo é possível. A gente, às vezes, né, tem a famosa expressão, né, do síndrome de impostora, mas isso, ao contrário de nos paralisar, eu acho que é sempre aquela coisa de dizer, mas por que não? Eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou abraçar esse desafio, posso não me sentir preparada. E muitas vezes estamos, mas isso não nos paralisa. Eu acho que, ao contrário, nos move, porque, como você disse, né, as mulheres que são mães, elas têm que aprender, têm que abraçar o desafio, querendo ou não, né? Exato. Então, é uma característica que realmente eu acho que você tem toda a razão da forma como você colocou aí. Isso, e uma diferença também entre homens e mulheres que eu vejo, o homem, ele, para assumir qualquer desafio, né, ele vai e encara, independente se ele se sentir preparado ou não. A mulher, para ela assumir um desafio, ela tem que se sentir muito preparada e, às vezes, ela se sente que não está, mesmo todo o ambiente sabendo que ela está, então ela se põe mais à prova de, será que eu vou dar conta? Será que, né, está na hora de eu assumir esse desafio? E o homem não, o homem vai e tem joga. Mais segurança, né? Verdade. Então, isso é um ponto para o nosso lado que a gente é capaz, a gente precisa acreditar mais em nós mesmos. Com certeza, com certeza. E que bom que temos muitas mulheres aí como você que acreditam e mudam de carreira. Eu não sabia da sua formação, né, como biomédica, e olha só, né, desempenhando um papel de liderança num mercado que é um mercado
técnico, né? A gente sempre pensa, nossa, crédito, risco. Então, parabéns, que bacana, um grande exemplo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre DM e Neurotech, né, sobre esse relacionamento. Fala para a gente da sua experiência com, né, o produto, o motor da Neurotech, o que isso melhorou na sua operação, o que te trouxe ali de aprendizado e de ganhos de eficiência, até para a gente fazer um pouquinho de propaganda da Neurotech e falar um pouco dos nossos produtos também. Com certeza. E o que tem para melhorar. Aqui também não precisa falar só elogiar, não. Se tem coisas para melhorar, a gente está aqui para isso. Bom, quando eu entrei na DM, eu já entrei na área de crédito, né? Passei por algumas áreas, mas eu entrei originalmente na área de crédito. E, na época, a gente usava o nosso sistema legado. E a gente tinha uma política, a gente chamava alguns modelos, mas pelo fato de ser um sistema legado, ele não tinha muita flexibilidade. E a gente sabe que o mercado de crédito, principalmente no segmento que a gente atua, a gente precisa ser específico, né? Precisa ter segmentação de clientes. Então, as políticas, elas são muito complexas hoje. O que há anos atrás não era tão complexo. Quando o motor da Neurotech veio para a gente, nossa, foi um outro mundo. Assim, até a facilidade que a gente tem de implantar os modelos, de chamar as políticas, isso foi um divisor de águas, né? Porque eu lembro que para fazer qualquer mudança na política antigamente, a gente tinha, né, uma política estruturada. Precisava entrar na fila, até o nosso time de desenvolvimento conseguir desenvolver. E com o motor, não. Fica tudo na mão da nossa área, né? A gente não precisa tanto de um time técnico para desenvolver alguma coisa, alguma chamada. Então, facilitou muito. Isso a gente traz agilidade, né? Porque de um dia para o outro a gente consegue implantar uma política, né? Os monitoramentos são fáceis. Então, foi um super divisor de águas. E uma outra ferramenta que a gente usa também de vocês é o gestor de limites, né? Então, contando um pouquinho da experiência que a gente teve, numa solicitação de crédito, a gente avalia duas coisas. Primeiro, se o cliente está apto ou não a receber um crédito. E a segunda é o quanto de limite que eu vou dar para ele. E a gente segue uma regra padrão, né? Que a gente olha o score de crédito, a gente olha a renda presumida e faz uma matriz cruzada para definir o limite. Até a gente conhecer o gestor de limites, né? De vocês que usam, inclusive, os dados da B3, para que a gente consiga ter uma visibilidade um pouco diferente, né? E o que a gente fez um teste antes de fazer a contratação, hoje a gente tem no nosso contrato, mas o que a gente percebeu? Que quando a gente consegue dar um limite mais assertivo, né, um limite maior para clientes que têm um melhor poder aquisitivo e que não estavam sendo discriminadas pela renda ou pelo score, a nossa inadimplência ela caiu. Então, o resultado que a gente teve foi: a gente aumentou o limite que a gente dá para o cliente. Isso aumenta a satisfação, aumenta a ativação, né? E, por outro lado, a gente teve uma inadimplência menor. Então, foi um baita sucesso. Fico muito feliz, porque, assim, não sei se você... imagino que você saiba, mas a Neurotech é uma empresa que, antes da aquisição pela B3, já era uma parceira importante da B3, justamente com o uso de dados da B3 para melhorar a assertividade dos scores de crédito. E a gente fez a aquisição da Neurotech há cerca de um ano atrás, e a gente tem muito orgulho do trabalho que a Neurotech faz, da forma como, inclusive, a Neurotech chega nos clientes e levando o nome B3 num segmento, e muitas vezes com clientes que a gente não tinha acesso antes, e com resultados como esse que você traz para a gente. A gente fica muito feliz e isso nos, né, inclusive, nos incentiva a investir e continuar ali trazendo novas soluções para os nossos clientes, porque o importante é isso. Então, são depoimentos como o seu que mostram que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigada, Renata, pela confiança de estar com o Neurotech e estar conosco aqui dando esse depoimento. E falando, inclusive, né, de aquisições, a gente sabe que vocês fizeram várias aquisições de carteira, né? Aqui, Use, Forte Brasil, e hoje a DM é a maior, né, empresa independente de cartões private label do Brasil. Então, com uma posição muito forte aí em várias regiões. Fala para a gente um pouco sobre desafios, né? A B3 também vem passando por aquisições, integrações. Eu mesma, como responsável por novos negócios, passei, né, desde que eu cheguei aqui há um ano atrás, o maior desafio foi a integração de Neo e Neurotech nas operações, junto com as operações de B3. Então, compartilha conosco aí as experiências de integrar essas carteiras ADM. Bom, os desafios são muitos e vocês também devem estar vivendo o mesmo cenário, né? Tem desafios de processos, de políticas, de sistemas, né? Mas, para mim, o principal desafio é a integração de cultura. Cultura, né? Imaginei.
Porque a gente só tem o resultado que a gente tem por conta das pessoas que trabalham conosco. E alguns itens eu acredito que tenham sido o fator decisivo para o sucesso dessas integrações, né? Então, no caso da USA, a gente fez a aquisição de uma carteira. No caso da Forte Brasil, foi o CNPJ. Então, a gente trouxe times grandes, né, da Forte Brasil. E a Creds agora foi uma aquisição de carteira e foi muito recente. Então, a gente está nessa etapa de integração. Mas o fato da gente... E a gente foi comprador de todas as carteiras. O fato da gente não ter o mindset de, olha, eu faço melhor que você, então faz o que eu faço, porque não é isso que a gente espera. O mindset tem que ser, olha, eu faço isso daqui e você faz isso daqui, vamos ver como que a gente pode fazer melhor juntos. Então, ouvir o que o outro faz a diferença, porque tem coisas boas em todos os lugares, né? E oportunidade também em todos os lugares. Então, quando a gente consegue extrair o máximo, né, de todas as operações, é onde a gente ganha, né? E a questão da cultura é importante. A comunicação transparente. Todo o processo de aquisição gera apreensão de todos os lados, né? Então, da gente conseguir comunicar, conseguir ser transparente, falar um pouco dos próximos passos. É claro que existem limitações do que a gente pode abrir ou não, né? Mas as experiências que a gente teve até o momento foram de integrações bastante tranquilas. E hoje a cultura da ADM não é a cultura que a gente tinha antes de integrar. Então, a gente tinha uma cultura pré-aquisições, a gente tinha a cultura das empresas, principalmente a Forte Brasil, né, que a gente adquiriu a empresa, e hoje a gente tem uma terceira cultura, né, que é uma cultura integrada. É claro que tem alguns pilares que para nós é muito importante, e a questão das pessoas, da importância do humano é muito forte para a gente, né? Isso a gente realmente não abre mão, mas a gente conseguiu fazer isso de uma forma tão leve. Então, e hoje tem muita gente que veio da Forte Brasil que trabalha aqui conosco e a gente está super feliz com o time que a gente tem. Excelente, eu concordo com você. Assim, tudo no final do dia trata-se das pessoas, trata-se, né, de você reter os talentos e proteger os ativos e, né, a cultura que vem das outras empresas e nesse mix cultural sair melhor, onde a soma das partes é maior, né, do que cada uma delas, né, e claro, fazer com que essa soma seja muito positiva, seja 1 mais 1 seja maior do que 2, né. Bem, é o mesmo desafio que a gente hoje vive aqui, principalmente com a integração de Neo e Neurotech, e um discurso muito alinhado com esse, e uma ação também, uma execução muito alinhada com esse que você traz para a gente. Bom, vamos falar sobre o desafio de mercado de crédito, né? Eu passei boa parte da minha vida também em risco e crédito, e digo que a gente hoje vê uma transformação muito grande no mercado. O mercado de 10 anos atrás, não estamos nem falando de 20, 25 anos atrás, mas de 10 anos atrás, o mercado de crédito era muito diferente do que ele é hoje. Competição, digitalização, fragmentação do mercado, inclusão financeira, né, na pirâmide. São realidades que todos os participantes desse mercado viveram e também são grandes desafios, né, Renata? Fala para a gente um pouco como é que vocês estão lidando com essa maior competição, com esse desafio de um mercado muito mais digital, muito mais rápido, muito mais portável, né? As pessoas podem mudar e elas hoje são clientes de muitos participantes do mercado. Como é que tem sido isso no dia a dia? Essa transformação afetou bastante a gente, né? Então, há 10 anos atrás, como a gente atua num público bastante específico, o nosso nicho é público C&D, e eram públicos que os grandes bancos eles não queriam dar crédito, né? Então, a gente crescia muito nesse mercado. Hoje é um mercado extremamente competitivo, né? Onde teve um boom de oferta de crédito, então todo mundo tem algum cartão, alguma linha de crédito, só que aí tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Com a questão do superendividamento, como que a gente dá o crédito certo para a pessoa certa, né? É um nicho que é importante e tem os seus ganhos, e o que torna cada vez mais relevante é como que a gente vai utilizar os dados, porque antigamente a gente pegava os dados dos grandes birôs e a gente conseguia tomar uma decisão de crédito bastante assertiva.
Hoje, a informação está muito difundida. Sim. Então, a informação que eu tenho é o que todos os players têm. Como que a gente consegue trazer a vantagem competitiva de trazer informações que não são tão difundidas hoje, mas para melhorar uma tomada de decisão? Olhar hoje só o restritivo, ele tem restritivo ou não, ou um score padrão, ele já deixa de ser suficiente. Então, a gente precisa se reinventar, né, para conseguir tomar decisões mais assertivas, além de preparar o portfólio, né, para atender o nosso nicho. Então, de 5 anos para cá, a ADM nasceu como uma empresa de private label, e hoje ela já tem diversos produtos, né, para atender diversos perfis de clientes. Então, isso também é importante. E eu digo sempre, assim, a gente evoluiu, o mercado evoluiu do ponto de vista de competição, do ponto de vista de efetividade, de digitalização, de inclusão, e também evoluiu em acesso à informação, né? Então, hoje você ser capaz de buscar outras fontes de informação e fazer bom uso delas, porque esse também é um ponto importante, né? Eu sempre digo, o fato de ter mais informação disponível, se você não tem a inteligência, os mecanismos, os instrumentos para usá-la da melhor forma, também não vai te ajudar, né? Exatamente. Então, tem um último quilômetro aqui que é muito relevante, né? E a gente fala muito também de hiperpersonalização, né? Antigamente, a gente tinha uma política que tratava todos os clientes da mesma forma, aprovava ou não, e políticas de cobrança também, né? A gente ligava para todo mundo, fazer uma cobrança de uma recuperação de crédito, só que hoje já não é mais assim, né? Eu tenho que saber que cliente que eu aciono, quando eu aciono, em quem cada um eu aciono e com que proposta que eu aciono. E a gente só consegue isso quando a gente consegue trabalhar os dados que a gente tem disponível. Porque hoje, quando a gente fala dos clientes inadimplentes, por exemplo, ele é inadimplente não só com a gente. E como que a gente está em primeiro lugar e é a preferência do cliente para uma negociação. Sim. Então, tudo isso a gente tem que entender para acertar o momento certo. E isso é informação, são dados e capacidade, né, de gerir esses dados e extrair a inteligência deles, né, informação que vale deles, né. Vou te fazer uma pergunta aqui também que tem muito a ver com o ciclo que a gente está vivendo no mercado de crédito. Felizmente, a inadimplência deu uma arrefecida, mas a gente sabe que todos os participantes tiveram momentos aí pós-pandemia, até em função justamente desse ciclo, né? Durante a pandemia houve um aumento muito relevante dos volumes de crédito, de concessão de crédito, em particular, inclusive, né, para o segmento que a ADM atua ali de mais baixa renda. E depois a gente teve uma ressaca, né, Renata? Teve um aumento bem expressivo da inadimplência, que felizmente, né, como eu disse, está começando a arrefecer. Como é que vocês lidaram com isso? Eu sei que, né, todos os participantes passaram ali, muita gente ficou sem dormir, porque, afinal de contas, né, os números eles atingiram níveis bastante elevados. E vocês, como é que foi esse momento que atingiu o mercado como um todo? Eu vou voltar um pouquinho lá para a época da pandemia, né? Uma das sortes que a gente tem é que a gente atua principalmente no mercado de supermercado. Então, quando a gente fala de inadimplência, por ser um mercado de necessidade primária, a gente não sentiu tanto, tá? No nosso produto de private label. Nos outros produtos, sim, né? Nos bandeirados, a gente sentiu o aumento de inadimplência. A mudança natural que a gente fez foi controlar o crédito. Então, a gente, como todos os players, né? A gente segurou um pouquinho a aprovação. Hoje, a inadimplência ela já está mais controlada, mas uma das coisas que a gente aprendeu também com a entrada dos novos produtos que a gente tem na ADM hoje, o quanto que você navegar no próprio lago, né? De você conhecer o seu cliente, de você conhecer o comportamento e ter a oferta certa para ele, né? Baseado no que você já tem de dados internos, garante uma rentabilidade maior, uma inadimplência menor. Então, isso a gente conseguiu controlar bem. Entender o ciclo de vida do seu cliente. Exato. Né? Eu digo, realmente, tudo depende muito de você saber quem é que está na ponta e entender qual é a oferta certa para ele naquele momento. Né? Exatamente. Né? E ter uma proposta de valor adequada. E uma outra frente que a gente tem muito importante lá na empresa é o cuidado que a gente tem com o cliente. Né? Então, a gente tem áreas de atendimento que são diferenciais. Então, a forma com que a gente trata o cliente e ele volta para a gente. Então, a gente já ouviu relatos de, olha, eu sempre vou ter o cartão da ADM porque quando eu preciso e eu ligo para vocês, eu sou tratada com carinho. Então, tem outros aspectos que não somente uma oferta de crédito e um modelo, tem aspectos
intangíveis, né, que fazem com que de relacionamento, que fazem com que o cliente permaneça conosco, né? Então a gente tem que olhar o todo. É claro que olhar para a inadimplência, olhar para os dados é essencial, mas tem outros aspectos que também precisam ser considerados para garantir a jornada do cliente conosco. E é o que você falou, e na hora que as coisas apertam, ele saber que, como ele tem essa relação com a DM, é o cliente, é o cartão que ele vai pagar primeiro, que ele vai deixar, que ele vai renegociar primeiro, porque, afinal de contas, é aquele que ele quer manter de forma sustentável e com perenidade. Isso mesmo. Muito bem. Isso é o segredo, né, da sustentabilidade de qualquer negócio, mas, em particular, do negócio de crédito, que é a relação com o cliente, é a relação de longo prazo. Isso, exatamente. E, Renata, antes da gente encerrar, então, eu vou te fazer uma última pergunta, que é referente a uma contribuição aqui, para mim, para os nossos ouvintes, de um livro, de uma frase, de um filme, algo que tenha, né, que te marque, te oriente aí ao longo da sua vida pessoal, como mãe, mas também profissional, como líder de uma empresa, de um mercado de crédito e que está aí atuando com tanta excelência. Bom, a gente vive num mercado muito dinâmico. E um mercado que tem muitas mudanças, né? E é importante a gente receber as mudanças e conseguir se adaptar rápido. E uma das coisas que a gente segue na DM é: não tenha medo de errar, né? Erre rápido, corrija rápido e aprenda rápido. Porque isso vai fazer com que a gente garanta a sustentabilidade do negócio e que a gente entenda tem um propósito, né? Entenda o porquê que a gente faz as coisas. Então, uma recomendação de um livro é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que fala exatamente sobre o propósito e o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz. Excelente, obrigada pela recomendação. E acho que tem tudo a ver com a gente aqui na B3, na Neurotech, que é isso, é juntar as pessoas em torno de um propósito, porque é isso que nos move, é isso que faz com que a gente, de forma unida e de forma alinhada, a gente busque, né, o mesmo objetivo, que é justamente aquele que nos une, que nos faz trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Renata, mais uma vez, assim, eu queria agradecer a sua presença aqui, por ter compartilhado conosco a sua experiência como uma executiva do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, uma mãe dedicada. Um beijo na Kaori, e que tem aí 5 aninhos. Parabéns pelo mês das mães e muito sucesso para você. E que continuemos juntas nessa jornada. Com certeza. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Uma conversa muito gostosa. Muito obrigada por me receber. Obrigada.